Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Larissa Dotaviano, estou atualmente como Head de Sustentabilidade em uma multinacional de embalagens e vim conversar com vocês sobre um assunto muito polêmico no mundo das embalagens, que é o famoso balanço de massa. O balanço de massa já é conhecido daqueles que trabalham com química ou engenharia química, ou até mesmo com processos, devido ao fechamento do balanço do processo. Ou seja, o que significa de fato o balanço de massa? O balanço de massa, ele é utilizado para analisar os movimentos dentro de um sistema. E o que seria esse sistema? O sistema pode ser qualquer coisa. Pode ser um processo, pode ser uma produção, por exemplo, de brigadeiro. Então, você vai avaliar o que acontece dentro desse processo. Basicamente, o balanço ele vai avaliar tudo que entra dentro do seu processo e tudo que sai do seu processo. Porém, entre entrar em um processo e sair do processo, existe a reação e o acúmulo desse processo. Ou seja, quando a gente vai fazer, por exemplo, um brigadeiro, você entra com leite condensado, com a manteiga, com chocolate. Quando você mexe na panela, sobra um restinho ali, que todo mundo gosta de pegar no final. Esse restinho, por mais que você pegue o máximo que você consegue, sempre fica um residual. Então, esse é o resíduo do balanço de massa, que vai ser a perda do seu processo. E no final, você sai com uma quantidade de brigadeiro pronta para venda, para consumo, para aquilo que você desejar. Então, o balanço de massa, ele é o equilíbrio entre o que entra, o que sai e o que ficou acumulado no seu processo ou o que foi perdido por reação. Durante a reação, pode ter alguma perda, por exemplo, um gás que é gerado ou algum outro resíduo que fique dentro do seu processo. Se você tem a sua entrada, a sua saída e o seu resíduo, a massa que entra tem que ser igual à massa que sai, mais a massa do seu resíduo. A massa ela não pode sumir do seu processo, então ela tem que estar em algum lugar do seu processo. E por isso que o balanço de massa vai garantir que a sua entrada é igual à sua saída, mais o seu acúmulo ou o seu resíduo. Então aqui a gente está entrando com 500 gramas de leite condensado, 100 gramas de chocolate, 50 gramas de manteiga. Somando tudo, são 650 gramas de material entrando na sua panela. Você fez ali o seu brigadeiro, acabou que ficou um resíduo ali de 50 gramas que você não conseguiu tirar, queimou no fundo da sua panela e você conseguiu sair com 600 gramas de brigadeiro. Então, o seu balanço de massa é entrada é igual a saída mais o seu resíduo, que somando saída mais o resíduo, nós vamos ter 650 gramas também. Então, o balanço de massa é o equilíbrio entre o que entra e o que sai, seja na forma de resíduo ou na forma de produto. E o que significa a famosa alocação por balanço de massa, que é tão utilizado na indústria? A alocação por balanço de massa, ela vai atribuir uma determinada característica a um produto por balanço de massa. Ela é muito utilizada quando a gente fala, por exemplo, de resinas plásticas bio, ou quando a gente fala de resinas de reciclagem avançada, ou até mesmo de avaliações de ciclo de vida. Você já deve ter ouvido falar que é uma avaliação de ciclo de vida por alocação. Então, uma determinada característica é alocada no produto. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é alocação por balanço de massa, para ficar um pouco mais claro esse termo que causa muita confusão na indústria. Então, aqui eu vou trazer de uma forma bastante simplista o que é alocação por balanço de massa. Então, vamos supor que você quer vender o seu brigadeiro orgânico, porém você lembrou que você só tem uma latinha de leite condensado orgânico e uma latinha de leite condensado comum. E agora, como é que a gente pode fazer isso? Então, eu vou usar 250 gramas de entrada de leite condensado orgânico, 250 gramas do meu leite condensado comum, 100 gramas de chocolate, 50 gramas de manteiga. Fiz lá o meu processo, novamente queimei, deixei 50 gramas residuais na panela e saí com 600 gramas de brigadeiro. Porém, lembra que lá no começo eu entrei com 50% do meu leite condensado sendo orgânico e 50% sendo comum. Então, eu vou alocar a característica de orgânico para 50% do meu volume e alocar a característica de comum para 50% do meu volume. Então, isso é a alocação por balanço de massa. A partir do momento que você misturou tudo na panela, você não sabe exatamente onde está a molécula de leite condensado orgânico e onde está a molécula de leite condensado comum. O brigadeiro que vai sair é o mesmo, porém, você aloca a característica de orgânico para 50% da sua produção e aloca a característica de comum para 50% da sua produção, ainda que os brigadeiros sejam exatamente o mesmo em composição físico-química. Então, o que vai garantir esse processo é uma certificação que vai olhar e vai falar, ok, você realmente entrou com 50% de orgânico e 50% de comum no seu processo. Então, você não pode vender 100% como orgânico, por exemplo.
Por mais que eles sejam iguais, você vai alocar 50% de orgânico e 50% de comum. Quem faz isso pela gente é a ISCC, no caso de resinas e de combustíveis. Então, a ISCC ela vai fazer toda essa avaliação da cadeia para entender exatamente o que está entrando e o que está saindo, para garantir que não exista uma dupla contagem, ou, por exemplo, uma venda de 100% do brigadeiro como orgânico, sendo que só 50% entrou de fato no processo. Então, aqui, como aplicar o conceito de balanço de massa para as resinas de reciclagem avançada? Seguindo exatamente esse processo que a gente comentou anteriormente, a ISCC ela vai fazer todo o rastreio da cadeia para garantir as alocações de forma correta e garantir que o balanço de massa esteja correto. Então, aqui trazendo de uma forma mais simplificada, quando a gente pensa na produção de resina, como é que o balanço de massa e a alocação do balanço de massa se aplicam para esse processo que vem sendo tão comentado? Então, a gente começa com a extração do petróleo, que é enviado para uma petroquímica. A petroquímica produz a nafta. A nafta é a precursora da produção de monômeros virgem, que vai ser o precursor da produção de polímeros virgem, que posteriormente vão ser transformados em plásticos virgem. O plástico ele é utilizado e posteriormente descartado. Ainda uma grande quantidade de plásticos flexíveis vão para o aterro sanitário, porque não são reciclados com facilidade através dos métodos de reciclagem mecânica. Por isso que do aterro ele é coletado por uma seleção automatizada e enviado para o processo de pirólise. O processo de pirólise ele vai produzir o óleo de pirólise. Porém, o óleo de pirólise ele é uma fração pequenininha quando a gente compara com o total de petróleo que é extraído e utilizado nas petroquímicas. Então, ele não consegue entrar 100%, não ainda, no reator da petroquímica. Por isso, é necessário uma mistura. Então, lembra lá que a gente fez o brigadeiro orgânico? Aqui é a mesma coisa. Nós vamos colocar, nesse exemplo eu trouxe 30% do óleo de pirólise e 70% de petróleo, que vai entrar na petroquímica e vai produzir a nafta. Essa nafta, ela vai ter a mesma característica, tanto para o óleo de pirólise quanto para o óleo virgem, porque é uma mistura dos dois. Então, lembra do nosso brigadeiro? Que saiu o brigadeiro comum ali, mas ele foi alocado com uma característica de orgânico e alocado com a característica de comum, devido à mistura do leite condensado orgânico e comum. Aqui a gente vai ter a mesma coisa. Nós estamos misturando o óleo de pirólise, que é o óleo sustentável circular, com o óleo virgem. Então, a partir do momento que a petroquímica produz a nafta, ela vai ser uma nafta mista de óleo de pirólise com óleo virgem e vai gerar monômeros e posteriormente polímeros. E é aqui que entra o processo de alocação. Então, a nafta vai ser usada para a produção de monômero. Porém, os monômeros vão ser os mesmos. A gente não consegue diferenciar fisicoquimicamente, assim como a gente não consegue diferenciar o brigadeiro, entre o que vai ser um monômero que veio da nafta reciclada, né, da nafta do óleo de pirólise, e o que veio da nafta virgem, porque eles entraram juntos no processo. Durante a produção ali na grande panela da petroquímica, foi produzido a nafta com as características da nafta comum, porém ela tem a entrada do óleo circular. Então, nesse caso, a alocação vai ser... Aqui eu não estou considerando perdas no processo, no brigadeiro a gente considerou, mas aqui, desconsiderando as perdas, a gente vai ter 30% de monômero reciclado, que é a alocação dos 30% que eu entrei do óleo, e 70% do monômero virgem, que vai garantir a produção de polímero virgem, de polímero reciclado. E aí o plástico, que vai ser considerado reciclado, e o plástico, que vai ser considerado virgem. Porém, o monômero é o mesmo, o polímero também é o mesmo. Então, eles saem exatamente do mesmo lote. A partir do momento que a nafta é utilizada para a produção de monômero e para a produção de polímero, o que acontece é a alocação. Então, não existe uma diferenciação física e química entre os produtos. O que existe é a alocação por balanço de massa. Então, esse monômero, ele vai ter exatamente a mesma característica, tanto virgem quanto o circular, ou reciclado. Porém, ele é por alocação. Então, quando a gente vai falar de propriedade do polímero, muita gente fica com dúvida de como eu vou usar esse polímero de reciclagem para contato com o alimento, por exemplo, sendo que os polímeros reciclados não podem ser usados para contato com o alimento. A Anvisa, através do QNA liberado em fevereiro de 2024, liberou o uso da resina de reciclagem avançada para contato com o alimento, justamente por ter esse entendimento de que o monômero e o polímero são exatamente os mesmos,
tanto o circular ou reciclado quanto o virgem, porque eles vêm exatamente do mesmo lote, da mesma produção. O que vai garantir todo o processo é a alocação por balanço de massa. Então, quem vai garantir que tudo isso aconteça de uma forma sem dupla contagem ou sem uma fraude durante o processo é a ISCC. Então, onde a ISCC se aplica? Ela se aplica na produção de alimentos, rações, plásticos, químicos e combustíveis. E ela aplica o conceito de balanço de massa e rastreabilidade em todas essas indústrias. A ISCC ela tem diferentes tipos de certificação. A ISCC E1 ela é aplicada para combustíveis especificamente. A ISCC Plus ela é voluntária, ela não é obrigatória ainda no mercado, e ela é aplicada mais a matérias-primas. E é o caso que a gente utiliza para polímeros, por exemplo. A ISCC Corsia, assim como a ISCC EU, ela é utilizada para combustíveis elegíveis dentro do método da Corsia. Então, ela tem uma aplicação um pouco mais específica e está também em conformidade com os gases de efeito estufa. Então, ela tem uma aplicação, além do balanço de massa, ambiental também. Os objetivos principais da ISCC são justamente garantir a conformidade dessa cadeia e garantir não só a parte de aplicação do balanço de massa, mas também proteção da biodiversidade, boas práticas agrícolas, condições seguras de trabalho, conformidade com direitos humanos e trabalhistas e conformidade com as leis e tratados internacionais. Então, ela é uma certificação que, além de olhar para o balanço de massa, olha para a cadeia como um todo, garantindo a segurança da produção. Então, o que ela vai garantir? A rastreabilidade da cadeia de custódia, a transparência no balanço de massa e segregação física, a atribuição clara dos materiais certificados por balanço de massa, a identificação da matéria-prima, a reivindicação bem definida e verificada por terceiros, vai garantir que não tem desmatamento durante o processo e que a biodiversidade também é protegida. Então, o que é a cadeia de custódia que a gente tanto fala e que a ISCC vai avaliar? Então, a ISCC ela avalia desde o momento que a gente descartou o resíduo, ela vai olhar onde esse resíduo foi descartado. Quem cuida desse resíduo? Então, o primeiro ponto que ela olha é o ponto de origem, que é onde os resíduos são gerados. Pode avaliar, por exemplo, uma fábrica, um restaurante, um grupo que faz a coleta desse material. Depois, ela vai avaliar o ponto de coleta, que é o operador que coleta diretamente no ponto de origem. Então, o ponto de origem pode ser, por exemplo, os centros de coleta de material reciclável. E o ponto de coleta vai ser, de fato, a cooperativa que vai tratar e coletar esse material. Então, a gente não tem os grandes centros onde realizam-se as coletas dos materiais, onde a gente pode ir entregar o material, que são os pontos voluntários de entrega. Esse seria o ponto de origem. E o ponto de coleta, de fato, a cooperativa. A unidade de processamento é, por exemplo, a fábrica da pirólise, que ela vai processar esse material plástico e gerar o óleo de pirólise. O trader é a empresa que compra e vende o material sustentável. Então, aqui foi gerado o óleo de pirólise. A segunda unidade de processamento vai ser a petroquímica. E o trader vai ser, por exemplo, a empresa que compra esse polímero e transforma em embalagem. Então, a empresa transformadora. E, posteriormente, o mercado. Então, a ESC trabalha nesse meio aqui de ponto de origem, ponto de coleta, unidade de processamento e trader. E aí ela tem algumas opções de cadeia de custódia. E quais seriam essas opções? A segregação física, então, ela faz a certificação por segregação física, que seriam processos separados utilizando materiais separados. Então, aqui a gente não tem uma mistura do leite condensado comum com o leite condensado orgânico. São produções separadas. Então, aqui entra a segregação física. O segundo seria o balanço de massa, que foi o que a gente viu anteriormente. Então, a ISCC ela garante tanto a segregação física quanto o balanço de massa. E o que eu preciso fazer para ser certificado? A certificação ela se aplica para as empresas que estão dentro da cadeia de custódia. Então, se a gente olhar aqui na cadeia de custódia, o último ponto é o trader. O mercado ele só precisa de um selo de utilização. Então, a autorização do selo de utilização. Até o trader é necessária a certificação completa da cadeia de custódia. Então, quando a gente volta aqui, a gente tem o passo a passo. Primeiro, você tem que escolher o seu tipo de certificado, se vai ser o Corsia, o EU ou o Plus. Depois, escolher um organismo de certificação. Aqui no Brasil, a gente tem alguns organismos que são registrados pela ISCC. Você registra no sistema da ISCC para garantir que o seu processo está começando, realiza pré-auditoria e auditoria, e após a auditoria, acessa o seu certificado e está liberado para produzir um material sustentável rastreado pela ISCC. Então, a cada produção, você gera uma declaração de conteúdo sustentável, você tem toda a sua cadeia rastreada e toda a sua cadeia mapeada a partir da auditoria. Aqui um exemplo um pouco mais real. Então, aqui eles dão como exemplo tanto uma plantação quanto um ponto de origem de coleta de resíduos. Aqui só é necessário uma self-declaration, então só uma declaração de que você realmente gera um certo resíduo.
A partir do ponto de coleta, você é obrigado a ter a certificação. Então, você gera a declaração de sustentabilidade do material. Então, aqui, por exemplo, eles coletaram os grãos e aqui foi feita a coleta do material por uma cooperativa. Foi enviado para a unidade de processamento, que também precisa ser certificada e gerar a declaração de sustentabilidade do material que está caminhando na cadeia. Depois, o trader. Então, o trader é aquele que vai comprar a matéria-prima e transformar em um outro material. E depois, o trader que coleta esse material já processado para, por exemplo, armazenar as embalagens ou fazer um segundo processamento posterior antes de mandar para o mercado, também precisa ser certificado. Então, toda a cadeia é certificada e a declaração de sustentabilidade vai caminhando ao longo da cadeia para evitar uma dupla contagem dos materiais e garantir que o balanço de massa está acontecendo, até chegar no mercado final. Então, o que é essa declaração de sustentabilidade? Como eu expliquei, é o documento que vai garantir a rastreabilidade ao longo da cadeia. Ele contém o lote do material sustentável, então esse lote vai sendo acompanhado ao longo de todo o processo. Os operadores sempre apresentam essa declaração para o aceite da quantidade de material que está sendo declarado na cadeia, então para não ter a dupla contagem, e também para garantir que esse balanço de massa ele está acontecendo de uma forma correta e não está tendo, por exemplo, uma extrapolação de volumes. E o que é a declaração de sustentabilidade versus balanço de massa? Fica um pouco confuso essa informação, porém a declaração de sustentabilidade ela é a garantia do balanço de massa. Então, ela é a base para o cálculo do balanço de massa. Dentro da declaração de sustentabilidade, eu vou colocar o lote de material que eu estou usando, o volume, e isso vai ser o input para o meu balanço de massa e para garantir o que eu de fato estou aplicando no meu processo. Então, gente, por mais que pareça super confuso, super complexo, o balanço de massa ele é simples. É confuso entender um pouquinho como que um material que é reciclado, ele também tem a mesma característica do virgem, porém, a partir do momento que a gente entende todo esse sistema, como é que funciona essa alocação, fica muito mais simples de entender o processo. Então, se tiverem qualquer dúvida, eu estou super à disposição para responder para vocês. Qualquer dúvida também com relação a esse processo todo da ESC, que parece muito confuso, mas no fundo é um processo simples. Estou super à disposição para auxiliar e ajudar nessa compreensão desse assunto tão polêmico, mas tão gostoso de ser estudado também. Muito obrigada e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida.